amigo, aluno, empresário Mário Fernandes da Costa, para falar um pouquinho sobre a Modern, mas antes eu queria apresentar o Mário. O Mário é graduado em Administração e Contabilidade, mestrado em Administração de Empresas. Tive a grata experiência de ser orientadora do Mário. A dissertação de mestrado dele, até hoje, é muito... O artigo que nós fizemos ali da sua dissertação, já comentei, né, Mário? É extremamente visualizado lá no ResearchGate, porque é uma dissertação muito aplicada, né? O Mário fez um mapeamento das aglomerações, né, de serviços logísticos no país, e olhando a articulação dos vários modais. É um paper bem bacana, depois eu até coloco aqui o link. E o Mário tem, além dessa formação, né, ele tem uma vasta experiência aí no setor logístico. Foi diretor financeiro da DHL um bom tempo. Mário, por favor, você complemente, tá? Eu vou colocando aqui. Vai indo lá. Passou também por, se não me engano, no setor de atacadista, né? Vejo, atacado, Walmart, Macro. Isso. E hoje é diretor financeiro da Modern Logistics. A Modern, rapidamente, assim, pegar alguns pontos importantes, ela, em 2018, ela foi classificada aqui, ranqueada, né, como as top startups do LinkedIn Brasil. Agora já não é mais... Ainda é uma startup, Mário, ou nada? Não, né? Assim, não, né? Não, nós consideramos que não. Nós já estamos voando, literalmente, isso com as próprias pernas, né? Ok. Eu coloquei aqui... Deixa eu puxar aqui o... Cadê a apresentação? Eu vou colocar aqui uma apresentação que o Mário me passou. Cadê? Para a gente ter uma ideia da trajetória da Modern, né, e o que ela faz, eu vou passar a bola aqui para o Mário, porque ele é o conhecedor da empresa. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa trajetória, né, de 2012 a 2019, se puder resumir para a gente. Tá bom, Dimária, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez com você e com todo o pessoal aqui conversando sobre negócios, sobre modelos de negócios. Eu acho que toda vez que a gente fala disso é sempre uma conversa muito, muito agradável, né? E a oportunidade de mostrar o que nós estamos fazendo na companhia. É um modelo diferente, é um modelo que ele é inovador, né? É uma forma diferente de olhar logística. Desde lá, de quando nós estávamos escrevendo a dissertação, eu tinha muitas críticas de como se fazia logística no Brasil, ou como se olha a logística, né? E finalmente eu tenho a oportunidade, junto com 300 e poucas pessoas que hoje compõem a empresa, de mudar essa forma, né? Então, em 2012, o nosso fundador, nosso CEO, um cara bem visionário, o Gerald Lee, que foi quem criou a Azul no Brasil. Ele é um americano. Ele fez a Azul, ele veio para cá, começou a montar, né, é a pessoa que realmente criou a companhia. Ele pegou um guardanapo, ele tem esse papel até hoje, e criou o que seria uma estrutura de logística no Brasil. Para vocês terem uma ideia, é um americano que sabe quem foi os irmãos Rebouças, né? Que poucos brasileiros sabem quem foram esses dois sujeitos. Então, de 2012 até 2018, quando nós começamos a de verdade fazer o primeiro voo, ou ter o primeiro cliente realmente industrial, um cliente grande, que é um cliente desafiador,
Esse tempo todo foi utilizado para você construir as bases da companhia. Então, até 2018, nós utilizamos para construir um network, uma infraestrutura de 14 mil caminhões, caminhões, carros, de todo tipo a gente fala de caminhões, né? Mas todo tipo de carro, de rodas, para você atender o last mile, o first mile e também integrar os nossos centros de distribuição, que são 8 centros logísticos, né? Entre terminais de carga e centros de distribuição. Então você tem essas esferas em cima do lado esquerdo que mostra como nós nos posicionamos. Somos a única empresa que hoje opera os seus próprios aviões. Isso dentro de uma visão estratégica de que você tem hoje 9 milhões de caminhões no Brasil, caminhoneiros independentes, e você tem não mais do que 10 aviões de carga operando no país. E nós hoje temos 4 desses aviões. Então, estrategicamente, é muito melhor você controlar um ativo que ele é escasso, que são os aviões, né? E eu tenho esses cargueiros hoje sob meu controle, do que eu controlar mais caminhões que são abundantes no mercado. Então, a empresa demorou muito para se certificar, porque existem 2 jeitos de fazer, né? Ou você faz do jeito rápido ou do jeito certo. Como nós pretendemos fazer tudo do jeito certo, ele demora um pouco mais, tá certo? Então, hoje nós temos essa malha que está descrita em cima, conectando já, são voos regulares e que nós temos essas conexões de carga, e ela toda é baseada na conexão de clientes industriais. Nós não fazemos, nosso trabalho principal não é para e-commerce. Como todo mundo pode imaginar, e-commerce está bombando e tudo mais, mas é um mercado que nós não estamos de olho nele. Ao longo da conversa eu vou explicando o porquê, tá? Então esse é o contexto que nós operamos, então de 2018 para cá, a empresa tem se dedicado a construir essa malha que está aí descrita em cima, com voos regulares para clientes industriais, para construir uma base, um network para clientes industriais. Acho que é isso, né, Dimária? Ok, tá bom. Obrigada, Mário. Vamos lá. Deixa eu só parar aqui o compartilhamento. O que eu queria, na verdade, Mário, assim, explorar um pouquinho aqui com você o seu expertise mesmo nessas 2 pernas que eu acho que definem bastante o seu perfil, né? Que é a experiência em logística e, mais especificamente, a sua visão de diretor financeiro. Assim, você tem uma visão muito clara da rentabilidade de um negócio, enfim, do potencial de rentabilidade de um negócio. Eu vou explorar um pouquinho isso aqui contigo. Tá bom. Até porque o pano de fundo é exatamente o valor, né? Sim. Bom, Sim. e veja, assim, me chama a atenção o seguinte, né? Veja, a gente começa se questionando, nossa, até que ponto, né, o transporte aéreo de carga, né, é rentável e se a gente considerar Brasil, enfim, e para mim ficou, eu me lembro de você comentar de algumas características, né, do Brasil que na verdade são oportunidades para escolher esse negócio, né? Queria que você comentasse rapidamente essas características aí. Tá. O Brasil, todo mundo sabe o tamanho que é, né? É um país gigante, só quem está aqui sabe o tamanho que é, mas sabe também as dificuldades que é você levar um produto de uma ponta a outra, né? Todo mundo acompanha como é bonito, Magazine Luiza, Amazon, todo mundo crescendo, fazendo e-commerce para lá, para cá, que é o que está mais, é o que tá mais sendo discutido hoje, né? Existe um mercado, como eu falo, da logística industrial, são mais de 300 bilhões de dólares sendo movimentado, tudo através de caminhão. O agronegócio é feito através de caminhões e agora tem as barcaças, alguma coisa de trem, mas o caminhão ainda é um modal muito utilizado, né? E o Brasil não tem rodovias, né? É claro, quem anda um pouquinho mais fora de São Paulo sabe que rodovia você tem aqui em São Paulo, um pouco no sul, bom, enfim, 80% das rodovias do Brasil são péssimas, né? Isso são estudos que nós temos encomendados para validar o nosso modelo de negócio. Nós nos baseamos muito em estudos, né? Nós não fazemos absolutamente nada com base no eu acho que, né? Tudo nós vamos atrás de estudos
E nós temos esses dados, ou seja, as estradas do Brasil são muito ruins, nós temos 15% delas pavimentadas, e dos 15%, mais de 80% são ruins ou péssimas, né? Ou seja, é muito baixo a possibilidade de você conseguir transportar com eficiência alguma coisa no Brasil é zero. Então, quando você compara o tamanho do país com os Estados Unidos, por exemplo, que tem uma dimensão parecida à parte continental, você tem lá 10 vezes mais estradas, a quantidade é muito maior, as estradas são muito melhores, você tem muito mais pavimentação, as condições de transporte rodoviário são infinitamente melhores. No entanto, os trechos máximos que se percorre de caminhão nos Estados Unidos são 200 milhas. O que é nada, todo mundo faz um bate-volta. Não existe aquela figura do sujeito que leva a família dentro do caminhão, que leva comida, leva o negócio todo. Existe muita coisa que se transporta por avião. Existe muita carga doméstica, industrial, que se leva por caminhão, por avião. Mas por que isso, né? Então, é um mercado que é 7 vezes maior, 5 a 7 vezes maior, dependendo do setor, do que o mercado brasileiro. Basicamente duas coisas, né? Quando você tem que voar uma carga, por exemplo, aqui no Brasil, se você tem lojas lá no norte, ou vamos falar uma coisa mais simples, nordeste, e você precisa abastecer sua linha de produção, ou você tem que abastecer suas lojas no nordeste, imediatamente um cara de logística vai dizer o seguinte: olha, eu vou abrir um centro de distribuição em Recife, porque tem Jaboatão dos Guararapes, ou tem algum lugar ali que tem um incentivo qualquer da prefeitura. Nós vimos, né, Dimara, que o incentivo fiscal ele é bom para atrair, mas o que segura mesmo, né, a infraestrutura logística é a infraestrutura por si só. E aí o cara começa a ter problema de não ter mão de obra, problema de educação, problema tudo quanto é tipo, e isso vai encarecendo todo o processo e toda a cadeia, né, de valor, ou a cadeia de ineficiência que ele tem nessa indústria. Então, a resposta única e lógica para qualquer setor é abrir um centro de distribuição. O que acontece se você, ao invés de abrir um centro de distribuição com 30 mil SKUs parados, que você não sabe o giro, que você tem pouco controle do que vende ou não vende, você manda tudo isso de avião? Alguém já fez essa conta, né? Nós fazemos essa conta e nós mostramos para clientes que esse número é muito mais barato você manter isso aqui do lado da sua fábrica e mandar de avião. Então, o que acontece hoje com alguns modelos é que, além disso, você tem um componente adicional que, se o sujeito não quer abrir o centro de distribuição, ele recorre a um outro camarada, que é um distribuidor. Eu falei, eu vou contratar um distribuidor lá para a região Nordeste, ou para a região Norte, ou para o Centro-Oeste, e esse sujeito se vira para entregar onde eu não quero entregar, ele vai cuidar do crédito, ele vai cuidar da relação, e ele que fique com 50%, 60% às vezes de margem. Então, isso também adiciona mais custo, né? Ou seja, um produto que sai daqui a um preço X, ele chega lá na outra ponta a 10 vezes X, ou 6 vezes X. E o inverso também é verdade. Muita coisa que é produzida na outra ponta do país, no interior do país, chega no mercado consumidor com preço muito maior, porque você tem intermediários. E a culpa sempre é do governo, porque o imposto, porque, né? Mas você tem uma ineficiência estrutural de país muito grande. Então, o que a gente fala, um dos estudos, né, que nós temos, diz que o Brasil precisaria de 480 bilhões de dólares para resolver o gap de logística. Isso é o número de 2018. Ninguém ia colocar esse dinheiro, não vai, não tem governo, não tem nenhum ente privado que vai fazer isso. No entanto, se você me dá 2 quilômetros de asfalto numa ponta, mais 2 quilômetros de asfalto na outra, eu conecto isso daqui, eu construo uma estrada no céu, né, de forma ininterrupta. Eu consigo ficar voando carga de um lado para o outro sem parar, 24 horas por dia, literalmente. Então, são essas ineficiências, né, que você... Isso olhando pelo lado do custo, né? Sem contar o lado de você chegar mais cedo na frente do teu cliente. Hoje se fala, né, eu te entrego em 24 horas. Qual é o valor de você ter uma entrega garantida mais rápida para o teu cliente? Uma pergunta para todo mundo que está aqui: quem vai para os Estados Unidos gostaria de
eu vou comprar alguma coisa, vai entrar em um site, eu vou entrar no site, não sei, dimaria.com nos Estados Unidos para procurar, nem sei se tem, viu, Dimaria, deve ter, procurar um fone de ouvido vermelho, né, porque eu vi o da Dimaria, achei bonito. Ninguém vai procurar, ou vai ver algo mais barato no Google, ninguém procura o mais barato. Vão procurar onde? Na Amazon, porque sabe que vai chegar. Dificilmente alguém vai buscar algum produto um pouco mais barato, 2, 3, 5, 10 dólares mais barato, dependendo do valor, obviamente. Tá todo mundo disposto a pagar mais, porque o produto chega mais rápido, ou que ele chega na data que foi combinado. Então, a logística, ela passa a ser uma parte essencial ligada ao produto. Ela está intimamente ligada ao produto. Tanto que a Amazon hoje não é mais, na minha opinião, nunca foi, né, uma empresa comercial, sempre foi uma empresa de logística. Eles demoraram a se dar conta disso, né? Mas essa é a verdade, né? Acho que é um pouco esse o conceito, né? Tá bom. Mas aí, até foi bom você pensar aí essa questão da Amazon, porque eu fiquei pensando aqui, né? Uma frase que você comentou que me chamou a atenção, né? Que você disse, mas a Modern, ela oferece ela não é uma empresa de logística tradicional. Você até usou a expressão, a logística que não é logística. Né? E eu sei que por trás dessa visão tem uma estratégia muito clara, inclusive de não só de atender toda essa oportunidade que vocês visualizam no mercado brasileiro, mas até fazer frente às grandes, né? Isso. Então eu queria que você definisse assim, o que é logística para você, considerando toda a experiência que você teve, que você acha que não era logística, né? E por que você não vê a Modern como essa empresa de logística tradicional? O que tem de valor aí diferente, né? Então, né, eu sempre fui um cara meio bastante inconformado, né? Ontem eu ouvi uma expressão, o inconformista positivo, né? Quando eu estava lá na DHL, eu falava, gente, isso aqui não é logística, nós vendemos serviço de informação, né? Porque logística, transporte, movimentar coisas daqui para lá, qualquer um faz, né? Nós temos que melhorar o nível de informação para o cliente. Uma época em que ninguém falava de informação. Quando eu tive no varejo, eu falava, pô, atacado não é compra e venda de produto. O arroz eu compro em qualquer lugar. Eu preciso ter o arroz certo na hora certa. Então eu preciso ter logística, né? Eu tenho que ter a melhor logística, a melhor distribuição, com o menor custo possível e tal. E quando eu estou de novo em logística, eu fico falando para o pessoal assim, olha, isso aqui não pode tirar o nome logística, porque isso aqui já não é mais logística, nós temos que criar outra coisa, eu tenho que entrar na cadeia de valor dos meus clientes e ganhar e me apropriar de parte desse dinheiro que ele ganha usando a minha ferramenta. Eu tenho que ser sócio do cara, porque senão ele não vai conseguir fazer do jeito que ele tem que fazer se eu não estiver do lado dele. Então, nós precisamos ser sócio desses caras e não simplesmente ser fornecedor de transporte, né? Então, o que eu vejo hoje, por exemplo, você analisar a indústria de aviação, tem vários estudos da IATA, McKinsey, tem um monte de estudos muito interessantes que mostram ao longo dos anos, estou com um aberto aqui, ó, a rentabilidade durante vários anos, né, de vários setores da economia. Bom, o melhor deles é o farmacêutico, né? Depois tem software, serviços de IT, bebidas alcoólicas, que todo mundo agora na pandemia está se divertindo, né? E o pior deles é aviação, né? Então, historicamente é um negócio que não dá dinheiro. Ou para você ganhar dinheiro com avião, você tem que fazer muita força, né? E dentro do setor de aviação tem um outro estudo muito interessante também, que mostra o que dentro do setor de aviação dá dinheiro e o que não dá. Uma outra pirâmide que mostra lá, primeiro, quem ganha dinheiro? Os caras que vendem software para aviação. Segundo, o pessoal que faz catering. Terceiro, o pessoal que faz manutenção de avião. Então, penúltimo, quem constrói avião. E último, quem opera o avião, que somos nós. Então, Maria, vocês são loucos, né? Por que raios você está na pior indústria, no pior subsetor da pior indústria, ainda acha que dá certo? Porque essa ferramenta é muito poderosa e ninguém olha para isso.
É um pouco aquela comparação, Dimária, de que você tem uma reunião em Manaus ou em Miami e você precisa estar lá para fechar um negócio de $100 mil ou $500 mil. Você vai como para lá? Você vai a pé? Vai de carro? Né? Ou vai de avião? Quanto você paga para ir de avião? Então, a relação de custo-benefício nunca foi explorada. O que nós fazemos eu não vou vender, eu não vou entregar o meu serviço para e-commerce, porque o e-commerce, em geral, fala assim, olha, não se preocupa que o frete é grátis. O cara que trata o meu serviço como uma coisa grátis para o cliente dele, e não me valoriza, amanhã ele vai apertar um pouco mais, ou vai olhar para o meu concorrente, sabendo que todo mundo precisa ganhar uma margem mínima, e vai começar a baixar os preços, e vai todo mundo entrar numa luta de preço. Então, por isso que para mim não interessa trabalhar para e-commerce. O que eu faço é olhar, ok, se eu tenho um produto, se eu tenho um produto que consegue ter um produto, um equipamento, eu tenho uma ferramenta que consegue colocar uma empresa na frente do cliente dele mais rápido, consegue evitar um custo para ele enorme. Então vamos fazer uma coisa, vamos dividir essa conta. Né? Eu entro com risco e a gente divide a receita desse negócio. Ou seja, é uma forma que a gente pensa que é bastante justa, né? Para poder capturar um pouco do valor que ele... Eu não quero tudo. Capturar um pedaço desse valor que ele tem preso na cadeia de valor dele, saindo da discussão de quanto custa o quilo, né? A gente sai da discussão de custo. Porque se você fica nessa discussão, obviamente sempre vai ser mais barato colocar tudo num caminhão e mandar. Né? Você nunca vai sair dessa discussão. Então, quando você olha para logística, e logística é um conceito extremamente amplo, né? Você fala, bom, o que é a logística de um produto qualquer que sai de uma fábrica e vai para um centro consumidor que está a 2.000 quilômetros de distância? Você conta o tempo que você tem em estrada, quanto você tem de inventário em trânsito, quanto custa esse working capital que está parado. Esse é um número que ninguém põe na conta. No entanto, um financeiro vai lá e fala, tá bom, eu tenho X milhões, porque são 2 carretas por dia que saem, que eu estou toda hora girando essas carretas pelo Brasil, paradas elas estão andando, mas é um dinheiro que está parado. É estoque em trânsito. Isso tem um seguro. Eu tenho que fazer seguro desse negócio. Quando não, você tem parte que é roubado. Aí você fala, por exemplo, de celulares, né? Que você tem milhões de reais em celulares andando pela estrada, levando tiro, aparecendo na televisão, que foi assaltado. Então, toda essa cadeia de vários pedaços de custo somados, se você faz uma conta global, é um número absurdo. É muito dinheiro. Né? E quando você traz isso para um nível um pouco mais racional, e falou, o que acontece se eu pegar tudo isso, colocar aqui do lado e falar o seguinte, olha, eu preciso dessa carga daqui a 6 horas, a 2.000 quilômetros daqui, dá para fazer? Dá. Você empurra isso para dentro desse avião que está aqui atrás, né, e entrega daqui a 6 horas lá no teu cliente do outro lado. Então, você não tem o seguro, você não tem escolta armada, você não tem que trocar tiro com ninguém, você não tem estoque em trânsito, você não tem custo de manter um CD enorme lá do outro lado, com câmera, com vigilância, com mais estoque, com empilhadeira, com sindicato, entende, Dimara? Então, é uma estrutura gigantesca, isso olhando de novo pelo lado do custo só, né? Sem contar o nível de serviço que você atende o teu cliente. E aí, nós fizemos um teste, né? Nós pegamos um cliente, o nosso primeiro contrato, aquele que eu te falei em 2018, foi um cliente bem famoso no mercado, por isso que eu falo que foi o primeiro desafio grande, que é o cliente mais complicado para atender. É um mercado de eletroeletrônico, de celulares, não vou dizer o nome, nós temos um acordo de confidencialidade, mas vocês podem imaginar. Um concorrente nosso, que é uma empresa também muito boa, eles faziam esse mesmo serviço, que é tirar os telefones da fábrica em Manaus e entregar em Brasília e Goiânia de avião. O SLA deles, o Service Level Agreement, era entregar isso em menos de 10 dias. Pô, avião, 10 dias, dá para você vir de bicicleta, né? Tá bom, e eles conseguiam cumprir isso 88% das vezes. Meu Deus. Então você fala,
Eu estou falando Brasília, estou falando Goiânia. Uhum. Não estou falando do meio do mato, não sei de onde. É a capital do país. Né? Uhum. E a gente ficava olhando assim para eles, vocês conseguem fazer melhor? Conseguimos, né? Acho que um pouquinho melhor dá para fazer. Uhum. Hoje nós estamos fazendo, nós temos um acordo que são 48 horas, e se eu conseguir fazer menos de 48 horas, eu tenho ainda um bônus de performance. Então, para mim é ótimo isso, porque eu retiro e já levo embora, menos de 24. É um voo muito curto, né? Assim, é muito rápido para mim. Uhum. Então, são essas coisas que eu falo, gente, como que uma empresa que tem pessoas inteligentes lá sentadas, cuidando da logística, olha e fala assim, eu acho que não faz sentido demorar 10 dias, vir de avião de lá para cá. Né? Mas as pessoas estão tão acostumadas com uma coisa que é assim, mas sabe o que é, Mário? É que o voo que sai de Manaus e vai para Brasília só tem 2 vezes por semana, né? E vai na barriga do avião lá, de passageiro, né? E não cabe todo o volume de carga. Né? E, às vezes tem muita mala, o cara que vai pescar, época de alta temporada de pesca, então tem peixe, tem todo tipo de desculpa que você puder imaginar. Né? Então ele compete com o turista. E às vezes tem menos mala, então dá para colocar um pouco mais. Então, gente, isso não é logística, é a mesma coisa que você falar assim, olha, eu tenho uma indústria de altíssima tecnologia que fica num centro incentivado do meu país, mas para eu distribuir para o Brasil inteiro, eu vou usar ônibus, né? Aquele lugar de malas do ônibus, que também, né, com todo respeito ao ônibus e aos aviões de passageiro, não é a forma mais eficiente. Vai chegar? Vai, né? Mas ele vai parando no caminho, alguma sacoleira vai pegar lá uma sacola errada, vai levar embora os teus produtos de altíssima tecnologia. Você não tem uma prova de entrega, uma caixa vai chegar amassada, outra vai chegar rasgada, alguém esqueceu na chuva um negócio, né? Não tem um trato adequado. O seguro talvez não cubra isso, porque o ônibus é para levar pessoas, não para levar carga de alta tecnologia, né? Então, Agora, isso não é logística de malha, uhum, isso aí é entendi. transporte. Uhum, entendi. Agora, o que é interessante na sua empresa, enfim, na Modern, é que eu vejo que tem uma estratégia por trás aí muito interessante, que é o seguinte, veja, você tá falando de concorrentes grandes, você até usou uma expressão, né, na nossa conversa, que tem uma estrutura pesada, né, que não entrega o serviço como deveria, e ao mesmo tempo é um setor que exige um aporte grande de recursos, enfim, né? Escalar nesse setor não é simples. Não. E aí você usou uma expressão na nossa conversa que eu gostei muito, que é a estratégia de construção de rodovias aéreas. Uhum. Eu queria que você comentasse um pouquinho que milagre é esse aí que resolve, né, esse dilema. Então, o que acontece, né? Esse primeiro cliente que eu te falei, né? Imagina que eu tenha 5 cidades que eu atendo esse cara. Né? Então eu tenho um segundo cliente, mais 5 cidades. Só que 2 são coincidentes. Né? Então tá aqui, eu tenho essas daqui. Depois tem um outro cliente, um terceiro cliente, mais 5 cidades, tem uma que é coincidente e outra também. Então eu tenho 15 cidades teoricamente, mas tenho 4, 5 que são coincidentes, e eu vou formando camadas de clientes industriais. Tá? Então, para mim, não interessa muito eu adensar muito a mesma rota. Quer dizer, interessa até um certo ponto, tem um ponto de equilíbrio que paga um custo, né, dessa minha rota, um custo fixo da rota. Então, ok, aqui está, ok. Né, e aí eu preciso ter uma rota nova. Então, eu preciso de um cliente industrial. Por que industrial? Porque é aquele cara que não está, ele não está preocupado se é moda, não é moda, se é o cara que precisa de eficiência. Então, eu identifico primeiro quem é o cliente que eu quero. Eu não fico, atenção, pessoal, oferta, né? Tem aqui um voo fácil. Não, eu vou atrás do cliente ou do setor. Então, eu busco um setor específico, por exemplo, farmacêutico, que eu sei que eles têm a produção aqui, que lembra nosso estudo sobre localização, né? Então, eu vou lá, busco quem que está localizado onde. Tá, interessa fazer essa rota aqui. Então, eu mapeio as localizações e falo quantos voos eu consigo fazer de carga aqui. Né? O que eu consigo entregar de benefício, de valor para essa indústria, nesse local.
E aí eu começo a traçar estratégia de aproximação nesses clientes para construir essa rodovia para ele. Então, essa rodovia é baseada nessa indústria, nesse tipo de cliente. Não é numa empresa só, é num grupo e numa indústria específica que se aproveita de ter esse acesso a uma região ou a uma distribuição até para exportação ou para importação de insumos. Então, quando a gente monta essa rodovia, eu tenho esse meu network, quando eu espremo essas camadas, né, começo a montar esse network. Esses clientes que eu tenho aqui, que eu te falei, que hoje eu tenho 5 cidades, eu falo, olha, vem cá, se eu tenho 5 com você aqui, eu tenho mais 10 ou mais 8, que hoje você não atua. Você não quer aproveitar e já fazer aqui também? Já que, né, ou seja, parte disso aqui está pago. Então esse camarada vem e aproveita e complementa isso daqui também e vice-versa. Então eu começo, através da construção da rodovia, ele utilizar as rodovias construídas por outras indústrias. Então, uma indústria que a gente está olhando, por exemplo, a autopeça, né? Eu sei onde estão as montadoras, onde estão os fornecedores de autopeça, por onde entram as peças importadas, de onde vem para onde vai. Então, eu consigo montar um fluxo, construir essas rodovias. Depois, essa mesma rodovia para autopeças, será que eu posso utilizar para a rede hospitalar, por exemplo? Para equipamentos médicos? Então, vamos ver se tem sinergia. Então, opa, tem coisa aqui interessante, mas eu preciso de umas rodovias vicinais que me liguem ao interior do país para algumas estradas menores para cidades de 200 mil habitantes. O que eu tenho de interessante em cidades de 200 mil habitantes que ninguém enxerga? Poxa, acho que são lugares muito bons para você vender equipamento celular. Porque é um mercado muito bom, em que os grandes fabricantes de celular não estão presentes diretamente, eles estão com representantes, distribuidores que comem uma parte da margem. E que tal se eu montar, eu mesmo, uma empresa distribuidora de celulares, em conjunto, em sociedade com os meus clientes? Lembra quando eu falei, então, ao invés de eu falar para ele, quer que eu leve para você lá? Ao invés de eu levar, que tal se a gente for sócio numa distribuidora desse tipo de equipamento? Estou dando o celular como exemplo, tá? O que acontece quando eu começo a entrar no agro, né, nas cidades que estão envolvidas com atividades do agro? Qual é o volume de dinheiro, o volume de ineficiência que está presa dentro do agronegócio? Então, você tem uma infinidade de ineficiências ou de oportunidades, como a gente fala, em cada um dos setores que você olha no Brasil. Isso é muito interessante, porque assim, quer dizer, você está construindo, né? A empresa está construindo essas rodovias aí virtuais, né? Porque esse não é a nossa finalidade como companhia. Essa é só a ferramenta. Exatamente, né? É o meio, né? É o meio, exatamente. E aí, veja, o meio para chegar lá na frente que eu queria comentar, a gente tem mais aí uns 5 minutos para depois abrir para as perguntas, que é o desfecho que eu acho que é o mais interessante, que é a plataforma logística que você comentou, o Mojo Marketplace. Eu não sei se você quer colocar o vídeo, porque eu achei muito interessante, porque, veja, na medida que vocês vão fazendo essas articulações, né, ao longo das várias cadeias produtivas, vocês estão se constituindo numa plataforma, que eu diria que é o próximo passo aí da empresa, né? Exatamente. A Amazon, quando eu estava falando da Amazon, ela começou vendendo livros na internet, e aí precisava alguém para entregar. Ela descobriu depois, num Natal, não me lembro que ano que foi, que teve um problema com o UPS e que ela precisava, na verdade, dominar e ter controle sobre a cadeia logística, senão ela não ia conseguir andar, né? A empresa ia ter um problema sério. Hoje ela é a maior empresa logística, a maior empresa aérea do mundo. A Amazon está virando a maior empresa do mundo, porque ela está construindo aeroportos, está comprando avião, tudo quanto é tipo, então ela precisa ter domínio da cadeia logística. E o que nós estamos fazendo é o contrário. Num país que não tem infraestrutura, estou criando a infraestrutura, depois é muito simples eu colocar qualquer marketplace para operar em cima da minha estrutura. Só que eu também não quero fazer isso, eu quero eu operar a minha estrutura própria, né? Então eu vou passar a comercializar qualquer coisa que eu achar interessante, que é um pouco a história da Mojo, que é uma marca que nós criamos para poder, começando com produtos perecíveis, o pescado, tem um filminho
que é bem interessante, que mostra o conceito, né? Uhum. E é bem bacana, mas isso se aplica em qualquer indústria. Qualquer indústria que tenha intermediários, a nossa proposta é fazer desintermediação sem discutir a forma como o produto chega. É um pouco aquela história. O produto está numa ponta do país e vai chegar na outra, não se preocupa, vai ser mais barato e melhor qualidade do que o que você tem hoje. Ponto. Esse é o nosso discurso, né? Mas, claro, é o que você disse, tem um caminho ainda. Posso colocar aqui, Mário? Pode. Depois eu fico aberto. Peraí. Isso. Deixa eu só botar a tela inteira aqui. Você hoje ter as condições já ser reconhecida pelo mercado e criar esses elementos, esses instrumentos que aproximam a gente dos principais mercados consumidores. Mas tem que fazer um jeito que é justo. E a plataforma Mojo é um jeito para redesenhar a cadeia de valores. Um jeito para ser mais justo no preço, mais justo para o produtor, pessoa que está fazendo o trabalho, mão na massa, toma todo o risco para fazer. Vamos garantir que as pessoas recebem o valor certo. Vamos conseguir garantia que o consumidor paga o preço justo. E a gente pega um valor justo só. Né? E assim a gente gira o país. Eu acho que essa é a grande virtude de uma plataforma como essa, dessas plataformas, é justamente fazer com que a gente possa ampliar o consumo de mercado, o mercado, fazer com que as outras regiões tenham acesso a um peixe de alta qualidade. Eu acho que a mudança mais importante está em diminuir o tempo de captura, processamento e entrega. Eu acho que o que define a qualidade é o que eu estava falando para você, né? Por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem possibilidade de comprar peixes do Japão, eles chegarem em períodos de menos de 12 horas para a gente e eles chegam até em rigor mortis às vezes, né? E eu tenho a possibilidade de escolher se eu quero que ele seja... se eu quero que tire a barriga, se tire isso, tire a cabeça ou não. Eu sempre falo, olha, manda intacto. E com vocês é a mesma coisa, eu posso pegar tanto HG, porque é uma regulação, é uma coisa regulamentada aqui, mas ele vem da água, produção, 12 horas depois ele está aqui, inteiro ou porcionado. Eu acho que a grande diferença é o tempo que a gente consegue diminuir em termos de intermediários, em termos de ir para o peixeiro, voltar para a gente, e aí se o cara não vende na semana ele vai querer vender na outra. O Brasil tem todo um potencial para crescer, Na medida em que a gente diminui essa intermediação, a gente consegue melhorar preços, porque a gente melhora a rentabilidade da gente aqui, diminuindo essa intermediação, e aumenta o acesso da população a um peixe de altíssima qualidade e que está aqui na nossa, aqui na nossa área, né? Está aqui no Atlântico Sul. É verdade, Mojo pode entregar atum, camarão, lagosta, mas verdade traz isso, a gente vai entregar dignidade. A dignidade para o país, a dignidade para o trabalhador, a dignidade para o produtor. O fato que isso vai dar uma prejuízo por gerações se a gente não acertar. Então, eu falo isso
mas no jeito com tudo mojo, positivo, porque eu sei é possível. E as outras pessoas têm que acreditar. Você tem que acreditar no seu país, tem que acreditar que nós temos tudo isso aqui na mão, está aqui, vamos fazer. E a gente está fazendo. Pode não acreditar, mas a gente vai mostrar, a gente vai entregar. Porque assim, o que mais me chama a atenção nesse caso é que a gente, como pesquisador, a gente olha tudo como caso, né? É que assim, veja, no final das contas, né, o que a sua crítica em relação ao conceito, né, de logística, enfim, é que você está pensando com essa ótica do valor, né? Então, gostei muito dessa frase que define a proposta de valor de vocês, que é crescer. Como é que é? Está aqui na apresentação, inclusive. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Nosso primeiro, que é a nossa missão, né, Dimar? A gente coloca aqui. É, missão, que é crescer com o crescimento do cliente, mais ou menos isso. O crescimento dos outros. Nós crescemos by enabling growth, decreasing distances, diminuindo distâncias para pessoas, organizações e comunidades, né? Levando-os à prosperidade. É isso que nós queremos fazer. Quando a empresa foi criada, foi com esse objetivo. Assim, o Gerald é um cara, falou para ele, putz, olha, todo brasileiro que ganha dinheiro sonha em ir para Miami, andar de Ferrari e ficar lá sem fazer nada, né? Você é o único cara que eu conheço que podia estar fazendo isso, veio para cá para entrar nessa loucura, né, e gastar toda a tua grana para montar uma companhia aérea, né? Então, assim, tem umas pessoas que são realmente são visionárias, né? E esse modelo, só para dar um exemplo bem rápido, de Mário, para ter uma ideia, porque do que nós estamos falando do atum, vocês viram a qualidade, eu experimentei, é bem gostoso. Esse atum, ele deixa na mão do pescador, lá em Natal, que sai 3.000 quilômetros de barco para dentro do mar, 3.000 quilômetros, quase na costa da África, com barco, com 20 pessoas, com todo o risco que isso tem de capital envolvido no barco, mais riscos. Ele sai com 75 toneladas de gelo no barco, volta para o porto, pega o atum, no caminho corta a cabeça, corta o rabo, tira toda a barrigada, joga fora e vende o charuto inteiro para um intermediário. Ele vende isso por R$22 o quilo, em média, tá? Fica na mão dele R$22 a R$25 o quilo. Quanto vocês pagam por um atum de boa qualidade no CEAGESP? Vocês têm ideia? CEAGESP não, numa peixaria boa, mais de R$100, né? Então, São José do Rio Preto, um atum de qualidade A, né, que não existe no Brasil, uma qualidade boa, que já não é um atum de 12 horas, é um atum que veio na estrada durante 5, 6 dias, você está pagando R$130, R$140 o quilo. Então, olha a diferença que tem, né? Então, sem contar que a bochecha do atum, que é uma iguaria, já foi embora, jogou fora. A parte da nuca do atum, que também é outra iguaria, jogou fora. A proteína toda que tem, que pode ser utilizada, pode ser processada, vendido para a indústria de ração animal, jogou fora. Então, você tem muito desperdício, muita coisa vai embora. O atum transportado no gelo esse tempo todo, liga, desliga o gelo, vai perdendo qualidade. Você está vendendo um atum de baixa qualidade. E nesse processo nosso, se eu deixar na mão do cara, ao invés de R$22, R$25, deixar R$40 para ele e vender aos mesmos R$100 aqui, eu ainda tenho mais R$60 de margem, 50 e poucos reais de margem, né? O que eu preciso a mais para fazer a coleta, o transporte todo e mais o last mile? Alguém sabe quanto custa isso? De avião, não de caminhão, né? Lembra? Meu voo está pago pela indústria, tá certo? A indústria está pagando meu voo. Então, para que eu vou ficar com todo esse dinheiro? Então, o nosso modelo é pegar toda essa margem que está aqui, um pedaço eu uso para incentivar a indústria lá na origem, para ter mais treinamento, né? Uma pergunta que fizeram para esse camarada aí que eu estava falando, o Calçavara, que foi ministro da pesca, falei, vem cá, se o cara tiver R$10 a mais por quilo,
Quantas pessoas mais ele emprega? Pô, fácil, mais um barco, 25 pessoas, tranquilo. Né? Então ele sai com mais pessoas. Bom, aí eu vou precisar de uma indústria melhor de processamento. Vou ter que criar mais empregos, vou ter que incentivar estudo. Então o cara, ao invés de vir para cá, né, ele vai ter interesse em ficar na terra dele, vai ter interesse em desenvolver a localidade. E aqui eu posso pegar uma parte disso aqui e financiar restaurante, posso dar mais crédito, posso fazer um monte de coisa. A minha margem ainda assim é alta. Né? Eu pago o investidor que colocou dinheiro na companhia, o avião, o voo está pago, eu continuo oferecendo um serviço de logística de primeira para o cliente industrial e está todo mundo feliz. Então, e aí você olha Natal, olha São Paulo, você tem no meio do país, você pode criar enormes comunidades de agricultura orgânica e que não chega em lugar nenhum, porque orgânico você tem que andar 10 quilômetros, senão a coisa estraga. Exceto se você colocar num avião. Né? As pessoas falam em 10 quilômetros porque tem na cabeça o modelo mental de rodovia. Não falam em horas. Né? Quando eu falo horas, né, eu posso mandar ovo orgânico para a Alemanha, eu posso exportar para os Estados Unidos. Então você tem uma infinidade de possibilidades numa indústria que é totalmente inexplorada, em que eu não vou ser o transportador desses caras, eu vou ser sócio de todos eles. E deixando um valor justo na mão de quem produz. Né? Na mão de quem grande desafio, Mário, aí é escalar, né? Porque, veja, a frota é própria, né? Avião. Você comentou uma coisa que é uma vantagem, uma estratégia muito interessante, que é usar os CDs dos aeroportos, né? Que já estão prontos, né? Já estão ali, vocês não precisam. Então, a questão toda é o avião, né? E aí entra outra estratégia, né? Porque eu fico pensando aqui, como fazer... Porque você falou das rodadas de investimento. Isso. Né? Não é qualquer sócio também, né? Isso é um grande desafio, né? Não. Então, esse modelo, eu estava numa reunião com um desses bancos de fomento, bem famoso até, não vou falar o nome para não queimar a imagem dos caras, né, com um indiano, e a gente explicando, né, um estudo que a gente tem do agro, mostrando para ele as distâncias, o cara, mas essa estrada aqui não demora 5 dias, né? Eu falei, demora 5 dias. Ele abriu o Google Maps, projetou, ele falou, não, aqui, olha, são 2.000 e poucos quilômetros, né? Aí eu abri e mostrei a estrada com um monte de carreta tombada lá, né, na lama. Eu falei, é isso aqui, né? Aí o cara falou, mas como é que você vai passar com o caminhão aqui, né? Eu falei, não, o senhor entendeu, eu vou passar com o avião por cima, né? Por isso que as pessoas não se permitem tentar entender o que acontece, né? Então, quando você sai do Brasil, é muito difícil você achar pessoas que entendem essa complexidade do país. E dentro do Brasil tem muita gente que entende, mas não tem o dinheiro necessário. Né? Porque é uma atividade que requer muito capital, mas mais do que o dinheiro, requer muita coragem, alguém que tenha que tenha a visão, né, que você está construindo uma estrada mesmo, e é aquela história de Mari, ninguém começa a arrecadar o pedágio antes de terminar a estrada. É o que nós estamos fazendo, eu estou ainda pavimentando a rodovia, já, ó, te falando, de Mário, nós vamos ter ali um pedágio, tá? Só que além do pedágio, eu vou te fazer o seguinte, ó, todos os postos de gasolina serão nossos, tá bom? Agora, onde você quer parar para construir uma cidade? Não onde você quer aqui fazer uma cidade, onde é que a gente vai fazer? Que foi o que o Rockefeller fez. A estação de trem onde ele parava, ele construía a cidade, é o dono da cidade. A mesma coisa aqui. Onde que eu vou construir uma cidade? Que a estrada vai passar aqui. Né? Então, essa estrada que eu estou fazendo, todos os serviços que são relativos a essa estrada, vai ser de nossa propriedade. Nós vamos ser sócios nisso aí, você topa? Você quer fazer que todos os postos de gasolina da estrada sejam meio a meio? É porque se eu não fizer a estrada, você não vai ter posto. Né? Ou vamos fazer 10% só, não precisa ser meio a meio. Me dá 5%. 1%, tá bom? Então, a gente possibilita que várias pessoas que hoje, várias comunidades, várias cidades, né, que estão literalmente no meio do caminho, né, tem algumas que estão próximas de grandes capitais, mas simplesmente não tem conexão. É muito longe para ir de caminhão ou de carro e muito perto para ir de avião. Então o cara fica naquele, né, um exemplo claro, como é que chama o nome desse? Mossoró.
uma cidade que está numa região ótima, pode se desenvolver muito, mas fica ali no meio, né? Não vai nem para lá nem para cá. Você coloca uma atividade industrial ali, a coisa, tá, decola, né? Agora, de novo, 2 quilômetros de asfalto de um lado, eu consigo chegar em 2 quilômetros de asfalto em outro lugar. O Brasil é o segundo país com o maior número de aeroportos no mundo. Sim, isso é uma Então, questão interessante, tem né? Uma vantagem. muito aeroporto, não precisa fazer muito mais coisa, né? Entendi. Então, nós estamos com o caminho aberto para... Oi, diga, Luciano. Eu vou ter que sair em 4 minutos, eu só queria fazer um comentário. Primeiro, que eu achei esse seu CEO aí muito parecido com o Barão de Mauá, né? Que largou tudo para construir ferrovia pelo Brasil há 150 anos atrás. Que visionário que ele foi, que pena que a gente perdeu. E segundo, assim, coincidentemente, nesse semestre eu dei uma aula de logística estratégica. Deu uma aula, não, deu um curso de logística estratégica. E todo o repertório, todo o material, ele vem de experiências, principalmente americanas, né? E eu falando com os alunos, que todos trabalham com logística, já era um curso de especialização, né? Eles sabem de todos esses problemas. E o curso é montado em cima de logística estratégica mesmo, de criação de valor, etc, etc. A pergunta é muito rápida e muito simples. Você que está no mercado, né, e que você participa do nosso grupo de pesquisa, que você escreveu um artigo, né, o que falta para a academia, ou seja, para a gente que está ali ensinando logística, abrir os olhos dos alunos para isso? Ou se mesmo abrindo, o que falta para isso, literalmente, não chegar aos olhos de quem já está operando no mercado, com caminhão, enfim, com essas muito simples. Modais agradáveis. A resposta é muito simples. Falta não para a academia. A academia tem dados interessantíssimos. Cada vez que eu abro e procuro uma informação, eu acho. Falta para as empresas a necessária coragem. E o modelo que as empresas adotam é de uma recompensa de curto prazo. Então o cara fala assim, olha, por que eu vou mexer? Eu vou trocar essa estrutura que eu tenho hoje de caminhões, que está funcionando, eu vou aumentar meu custo aqui. Se a minha linha, o meu incentivo para ganhar o bônus nessa linha aqui, eu sou diretor de logística, é para reduzir o custo dessa linha. Então eu tenho que abaixar o custo do frete rodoviário. Esse é o trabalho que eu tenho que fazer, dane-se o resto. Então você vai no presidente da empresa... Não vê logística como estratégia, vê logística dentro, na cadeia de valor é custo, não é custo. Exato, é custo. Luciano, aí você vai falar com o presidente da empresa, ele olha e fala, cara, pô, assim, as empresas maiores, mais visionárias, o cara tem um bônus um pouquinho mais estendido a 3 anos, 4 anos, e aí o cara pensa. Sabe quem são os caras que mais dão atenção a esse modelo? 2 caras, o CFO, com quem eu vou lá e faço a conta, e esse não está muito preocupado em ficar muito mais tempo na empresa, às vezes ele quer capturar o valor total, e o cara do marketing. O cara do marketing, ele olha e fala assim, nossa, eu falei com um cara que vende sapatos lá no interior do Rio Grande do Sul, ele falou assim, olha, com avião eu consigo colocar 5 coleções por mês para o pessoal lá do Norte e Nordeste, no meio do Big Brother. Cara, você tem ideia quanto dinheiro eu consigo fazer com isso? Então, você percebe? Ele, em nenhum momento, ele perguntou quanto custa. Mas momento. É exatamente isso, né? Você tá, por isso que eu falo que é inovador, assim. Você está fazendo a evangelização do mercado, que a gente chama, né? Exatamente. Pessoal, eu vou ter que me despedir. Mário, obrigada, Luciano. Obrigado, Luciano. O Marcos levantou a mão aqui. Obrigada, Luciano. Quer fazer uma pergunta? Claro, Marcos, por favor. Está no mudo. Está no mudo. Bom, boa noite para todos. Boa noite. Obrigado pelo convite de Maria que passou o link, né? A gente não sei se a gente se conhece pessoalmente lá do Mackenzie, mas tem muita gente, né? Eu tenho uma pergunta. Como vocês planejam e qual é a sua expectativa, já que você falou de estratégia, e estratégia para mim é 2 anos para frente, como vocês estão planejando essa parte como afeta vocês a pandemia? Porque você tem que fazer correções, né? Ninguém imaginava que isso ia acontecer. Eu não sei, eu não conheço a sua empresa, desculpe a minha ignorância, vou partir para a pesquisa depois dessa apresentação. Eu também tenho digamos, meu coraçãozinho está com vocês. Eu já fui piloto, paraquedista, sou engenheiro aeronáutico, tive experiência na construção de avião,
Ou seja, e por outro lado, eu também sou mestre em engenharia naval, ou seja, eu conheço bastante esse tipo de coisa. Como você pensa a estratégia daqui para frente? É lógico que com a pandemia, certos tipos de processos se aceleraram, né? O fato da pague menos, não sei, já tem aviões próprios, todo mundo acaba, ou seja, tudo aquilo que o transporte de passageiros foi contra por causa da movimentação de pessoas, coloca na nossa área logística a necessidade de você transportar o produto até as pessoas, ok? Sim. Eu também conheço na parte da engenharia naval que a maior parte dos armadores são sócios de todos os portos, ou seja, o modelo de negócios que você está colocando vai dar certo, porque já deu certo, né? Ou seja, esse fato de você incentivar a existência daquilo que você chamou de rodovia, eu chamo aerovia no seu caso. Okay? É o nome correto, né? Na verdade. É o nome correto. Sim. Mas o sistema, a sua rede aérea, aquilo que você está construindo, qual é o limite geográfico que você está colocando e qual é a expectativa para esse tipo de fim da pandemia? Ao fim da pandemia, vai criar uma diminuição na necessidade do seu trabalho, provavelmente, em alguma parte. Conheço também toda a parte de autopeças, os armazéns avançados necessários para, digamos assim, trabalhar com outro tipo de modais de transporte. Ou seja, entendo perfeitamente aquilo que é o modelo matemático. Eu queria saber qual é a sua expectativa para o futuro e qual é a sua expectativa em termos de limitação por causa do fim da pandemia. Tá, vamos lá. Bom, obrigado. A pergunta é importante. A pandemia, que para todo mundo foi assustador, para nós não deixou de ser diferente, né? Os primeiros sinais da pandemia na Ásia, para nós foi, bom, o que vai acontecer, né? Aqui nem se falava de pandemia e a gente já estava ouvindo na Ásia, e a primeira coisa que eu pensei, lá na empresa começamos a olhar, bom, o que afeta o Brasil, né? A professora de Mária sempre ensinou a gente a olhar a coisa de um modo um pouco mais amplo, e aí Manaus, puxa vida, Manaus recebe muita coisa da Ásia. Se fechar uma fábrica na Ásia, fecha Manaus, e a minha rota principal é Manaus, então eu vou ficar sem cliente. Então, bom, vamos ver quais são as estratégias e o que vai acontecer. Nós pegamos, sabe aqueles estudos que mandam para você no WhatsApp, toda hora estão mandando um monte de coisa que a gente olha e deleta, né? Eu tenho uma péssima mania que minha mulher, ela não gostava muito disso, que é imprimir tudo isso e ler, e sair fazendo rabisco e fazendo anotações, né? E algumas desses estudos fazem sentido, por incrível que pareça. Eles começam a te dizer a mesma coisa. E aí nós traçamos uma estratégia por trimestre, dizendo o seguinte: olha, vai cair o consumo de shopping center, porque vão fechar lojas. Eu tinha clientes da área têxtil, por exemplo, então imediatamente o que eu fiz? Aumentar preço para esses caras, né, para me livrar deles. Eu não quero continuar servindo essa turma, porque eu vou perder dinheiro. Sobre espaço, né, o avião, você sabe, tem, né, uma capacidade limitada. Eu vou focar numa coisa que eu já vinha investindo há um tempo, que é na indústria farmacêutica. Eu vou ter emergências na área farmacêutica. No entanto, a nossa estimativa de que os clientes, que era o nosso principal foco até ali, eletroeletrônico, teriam uma queda momentânea e voltariam muito fortes, e aconteceu exatamente isso. Então, os meus clientes industriais, eles sofreram durante 2 meses pelo fechamento de lojas de shopping center. Depois voltaram muito forte, porque assim como fechou loja, mas todo mundo indo trabalhar em casa, todo mundo precisou de computador, de tela, de hub, de celular novo, então foi uma loucura o que se vendeu de eletroeletrônico. Então eles precisaram produzir mais importar mais, e então a única solução para abastecer essa turma toda era o avião. Então, os meus clientes começaram a voar mais, eu tinha a demanda adicional de emergência médica, eu tinha que parar avião para fazer manutenção, né, aquelas manutenções obrigatórias. Então, para mim, a pandemia, a forma como nós nos planejamos para a pandemia foi muito boa. Nós triplicamos o tamanho da empresa num período muito curto,
contratamos gente, foi uma coisa bem corrida, né? Agora, o fim da pandemia também, para nós, não é ruim, porque ela tira essa pressão de falta de planejamento e devolve aqueles clientes em que eu tenho já um plano de longo prazo com eles. São contratos de longo prazo, 2, 3 anos, 4 anos, em que a minha malha consegue ir se expandindo conforme o plano estratégico, né? Agora, tem uma coisa que é curiosa, né? Você, quando faz um plano estratégico, primeiro você tem que saber muito bem o que você quer. Tem que ter muita coragem, né? Acreditar na tua visão e ter muita resiliência, porque as pancadas que vêm de um lado e de outro para você desistir são muito fortes. Então, um avião, Marcos sabe disso, o pessoal que trabalha, Ian, né? Desculpa, Ian, trabalha com avião. Isso. Você não é igual um caminhão que você vai numa loja e compra. Você precisa de pelo menos alguns anos de antecedência para você conseguir ter um avião na sua mão e você nunca sabe muito bem qual vai ser o valor que você vai conseguir esse avião. Então, assim, é um negócio que requer mesmo bastante resiliência, planejamento, replanejamento e principalmente muita perseverança, né? Ok, obrigada, Mário. Obrigada, Marcos. Só mais uma pergunta, o Ian queria fazer uma pergunta, não sei se ele colocou no chat rapidinho, Sim. só para a gente finalizar. Mário, primeiro, parabéns aí pela... Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Sim. Primeiro, parabéns aí pela apresentação, muito bom, show de bola. Bom, eu como Marcos, né, eu sou um entusiasta da aviação, eu quando era menor fiz... Menor não, porque eu sou pequeno, mas quando eu era mais jovem eu já fiz curso de piloto também, acabei desistindo porque falta oportunidade aqui no Brasil para quem quer seguir a carreira, né? Você faz o curso e termina desempregado. Tenho vários amigos nessa situação, mas é uma área que eu gosto bastante. E a minha questão é um pouco mais técnica. A empresa de vocês, os aviões, vocês contratam uma empresa especializada em aviação que te oferece toda a tripulação necessária para operar aquele avião, ou vocês que contratam o piloto, o copiloto e assim por diante. E a outra questão é os aviões. Vocês operam 767? Qual o tipo de avião que vocês operam? Tá, vamos lá. Assim, a empresa ela é uma companhia aérea, né? Se a dúvida, a empresa ela é uma companhia aérea. Tá. Os aviões são nossos, né? Nós não contratamos nenhuma empresa separada como faz o Mercado Livre. O Mercado Livre nos abordou, quis fazer uma coisa parecida, mas não, né? Porque eles fazem com a Sideral, né? Sideral, acho que Azul também, um pouco com cada um. Porque aquela história, amanhã algum concorrente meu vai lá e fala, olha, eu faço 20% mais barato. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ter que baixar o preço. Então, o meu ativo, que custa uma bala para manter, alguém vai estar lá baixando o preço. Então, não é essa a ideia. Mas os aviões são nossos, são alugados, claro, todo mundo faz leasing, né? Leasing. Os pilotos são nossos, são todos funcionários, CLT, todos contratados, mecânicos são nossos. A única coisa que não é nossa ainda é a manutenção, porque pela quantidade de aviões não faz sentido ainda, né? E operamos hoje Boeing 737, 300 e 400, que para as missões que a gente chama que tem hoje em dia são as aeronaves mais adequadas, e estamos agora olhando já as gerações mais novas, né, da Boeing, e também já temos uns contratos já assinados com a ATR, que são aviões de 8 toneladas, um avião menor, turbo-hélice, são excelentes os aviões, uma capacidade operacional fantástica para o interior do país, com pistas menores, para justamente criar as aerovias vicinais, né, para chegar em lugares que definitivamente você não chega de Boeing e que também precisam ser conectados, né? Comunidades que estão desconectadas. E muito interessante que você falou da questão do ATR, né? E a Azul tem um modelo de negócio que me chama muita atenção, porque a startup ela é interpretada como aquela empresa que pivota, que testa, né? E a Azul ela está abordando essa estratégia na pandemia mesmo. Ela viu que estava diminuindo muito o fluxo, né? Ela começou a colocar os Caravan para fazer pequenas rotas para testar a demanda. E aí, se tiver demanda, ela vai e coloca o ATR, que é um avião de menor capacidade, né? Então,
Acho que esse modelo é um modelo bem legal também para que seja utilizado na logística, né? Sim. Pô, será que faz sentido a gente colocar um avião maior? Não, vamos colocar um cara que, né, enfim, um pouco diferente, né? Lembra que eu falei no começo? Nós não começamos a voar sem ter um estudo bem feito do que é o mercado, né? Então, quando eu começo a fazer, já sei quem eu quero, por que eu quero. Então, normalmente, a nossa abordagem é um pouquinho diferente. A abordagem de passageiros, a indústria começa a voar porque ela tem um estudo de demanda que é baseado muito na demanda rodoviária. Ela tira o cliente do rodoviário e coloca em cima do avião. No nosso caso, nós até poderíamos fazer a mesma coisa, mas você ia entrar dentro da mesma discussão do custo. Né? Quanto custa? Quanto custa, né? E não é isso que nós queremos fazer. Então, a gente estuda uma indústria, e fala, essa indústria, qual o benefício que eu vou entregar para ela? Por que para ela é melhor voar do que levar no caminhão? Se for só custo, eu nem toco no assunto. Eu não vou lá encher o saco dos caras, perder tempo todo mundo para falar de custo, porque eu vou perder todas, né? Não tem como eu ser mais barato do que um caminhão. Agora, se eu olho que eu tenho uma vantagem de falar para o cara do marketing, olha, você vai poder colocar 5 coleções por mês da sandália que a menina apareceu no Big Brother, que é a Juliette, né? Juliette. Lá nas lojas, lá, né, em 20 lojas, o cara vai querer fazer. Se vai custar um pouquinho a mais ou menos, não importa o giro que ele vai ter de mercadoria, né? Esse cara vai ser promovido a diretor comercial da empresa em 6 meses. E o incentivo dele é para crescer, não é para diminuir custo. Então tem que achar o cara certo na empresa. Muito bom essa colocação, esse debate aí com o Ian, porque volta aquilo que eu falei no início, né, Mari? É o seu perfil, assim, essa combinação do seu expertise no financeiro com o conhecimento do que é logística de verdade. Então, vai até um pouco, faz a gente pensar um pouco nessa discussão toda de pivotagem, porque, tipo, não vou ficar batendo cabeça, né? Vou analisar, fazer a coisa com critério, muito bom. Eu tenho que encerrar, infelizmente, já são 1h18 aqui. A gente tem que marcar outro bate-papo aí. Se vocês quiserem. Olha, é muito gostoso sempre conversar com o pessoal do Mackenzie, né, Dimário? Sabe que a gente está toda hora batendo papo, mas encontrar os amigos todos aqui não tem dinheiro que pague, tá? Então, a hora que vocês quiserem, por favor, só me avisar que eu com o maior prazer converso com vocês. E quem quiser também me procurar fora daqui, desse papo formal, o professor Marcos, fica à vontade também, a gente conversa e fica tranquilo. Ok. Tem algumas perguntas aqui que ele colocou. Pode me mandar. Talvez para um bate-papo depois, não sei, sobre custos da Last Mile. Ele comentou sobre a Embraer, que faz voos regionais. Sim. Tem bastante assunto. Tem bastante assunto para outra live, Marcos. Vamos lá. Muito bom o encontro, muito excelente aula. Parabéns. Eu que agradeço. Parabéns, obrigado. Parabéns, Mário. Obrigado, Marília. Obrigado a todos. Obrigado, Mário. Sucesso. Forte abraço. Tchau, Dimário. Tchau. Tchau.